Gostaria de agradecer as 1.400 pessoas que se inscreveram na TV Cidadania e convidássemos mais gente para se inscrever. Assista esse vídeo e compartilhe com outras pessoas. O racismo mata. Divulgue para muitas pessoas que nós precisamos acabar com esse racismo. Assista e compartilha. Vale a pena. Fevereiro de 2022. Voltamos a ter guerra no continente europeu e o mundo grita por mais humanidade. Mas eu pergunto-me porquê que os africanos, os asiáticos e a sua diáspora não estão incluídos no desejo por tal. É um vídeo, sim, para falarmos e refletirmos em conjunto sobre os impactos da supremacia branca, regente no mundo inteiro, e como este faz com que nós vejamos a humanidade, quem é merecedora desta, quem realmente merece fazer parte de uma sociedade livre, sem guerra, com compaixão e com prosperidade, e quem não o faz. É simplesmente disto que eu vou falar neste vídeo. Quero começar pelos mídia, um dos grandes impulsionadores e sustentadores da supremacia branca. Foram os vários vídeos que já saíram cá para fora, e mais haverão com certeza, onde as falas de especialistas, analistas, enviados especiais, pivôs e por aí em diante tiveram o colonialismo, a supremacia branca, modelos minoritários e racismo biológico como o alvo principal. Eles achando que só estão a falar da realidade do mundo, sem perceberem que estão a propagar as ideologias de supremacia branca que mantêm os povos racializados. Sabemos que os mídias são uma das principais estruturas para a racialização e para o racismo. Portanto, não era de esperar e não é de espantar que esta situação tenha acontecido. E mais uma vez vimos-nos e deparámos-nos com falas como: estou tão chocado, quer dizer, isto é Europa, não é? É um país de primeiro mundo, isto é um país civilizado, eles têm olhos azuisinhos e são loiros, alguns têm curso superior, são classe média, trabalham, não é? São pessoas que de repente, de um dia para o outro, têm bombas, não é? Sofrem, têm que fugir de casa, têm que ir para a fronteira, não são refugiados. Isto são pessoas que até têm cursos e trabalham com profissões a sério, não são... Não vêm com passados obscuros que nós não sabemos, não são possíveis terroristas. Têm cursos com tecnologia, não é? E isto é uma coisa, não é lá as Sírias e as Áfricas. Basta dar um microfone e os racistas todos expõem-se. E claro que vem aqui o bom racista logo dizer: tu amas ver racismo em tudo. E como é que é possível? Numa crise destas tu estás a querer ver estas coisas. Eles estão a dizer a verdade. Há sempre guerra em África, há sempre guerra no Médio Oriente, há sempre guerra na Ásia, na América do Sul. Parabéns. Eu acho lindo como é que vocês racistas continuam a achar normal, na terceira década do século XXI, impulsionarem o racismo biológico e as suas ideologias. Quer dizer, vocês ainda por cima, e principalmente se esta fala vier da Europa, do Global Norte, têm a maior lata de sempre. E num momento que deveria ser de união, de consciencialização e pararmos e pensarmos como é que nós queremos ser numa sociedade, vocês preferem ir para o racismo. Em primeiro lugar, só para responder estes factos, tanto dos mídia constantemente racistas e também da população que vem e que protege e que amplifica estes comentários, é que qual é a necessidade de termos sempre que falar do Médio Oriente e da África para falar sobre guerra? A guerra era na Ucrânia, então vamos falar sobre isto. É impensável nós no século XXI ainda estarmos a promover guerra. Isto era o suficiente e era realmente uma fala própria, digna. É impensável estarmos em guerra. Temos guerra como sociedades conscientes, evolutivas. Não temos que estar sempre a dizer e a comparar tudo o que é mau com os pretos e com os que nós achamos que são os bárbaros. Porque isto é verdade, isto é racismo biológico. Eles são os inferiores, isto é a cultura deles, eles são assim. Em segundo lugar, como é que vocês, então todos estes portugueses, colonizadores, como é que vocês têm a lata para falar do que é civilizado ou não? Como é que este Ocidente vai falar-me do que é civilizado ou não? Países que vivem de pilhagem, que têm a sua história e o seu amor de glória, de pilhagem, assassinato, roubo, até hoje vivem de neocolonização, até hoje vão roubar os recursos destes sítios que dizem de terceiro mundo. Onde é que está a civilização nisto? Vocês fazem tudo pela calada, mas não significa que isso seja civilizado. É legalizado, o que é diferente. Como é que é possível ter a lata de achar que são superiores aos outros países? Estes países não são de terceiro mundo. Estes países são super explorados.
por vocês. Ainda vêm aqui dizer que o normal da guerra é lá. Desculpem, o normal da guerra não é cá e quase não há guerra na Europa porque, ou no Global Norte, no Ocidente, porque vão fazer a guerra nos outros países. Vão arranjar as desculpas que é para os salvar, que é para poder roubar. Fala-se que a colonização acabou, mas não acabou. Só se modificou e alterou. E aqui estamos nós, com estas pautas na televisão, pessoas com educação, especialistas, que vão dizer racismo biológico como uma normativa para dizer isto é o motivo porque estamos chocados com a guerra na Ucrânia. Não dá. Já passou. Se é racista, diga logo e acabou. Vamos seguir em frente. Vamos lutar contra colonizações e imperialismos. Com que moral é que os Estados Unidos vai falar de imperialista, o rei dos imperialistas, Europa? E nós podemos, sim, ter duas verdades, que é ter que lutar com o que está a acontecer, com a morte de civis, com a opressão de civis em todos os lados, e ao mesmo tempo sermos críticos de certas ações, tanto da NATO, dos Estados Unidos, do Global Norte. Mais do que uma verdade pode coexistir. Podemos, sim, precisar neste momento de uma interajuda, mas não significa que não vamos fingir que essa ajuda para outros países não chega. Porque se formos falar de Palestinas, Iémen, Somálias e por aí em diante, se não for com um ganho, ninguém se preocupa. Não existe manifestação nenhuma. Portanto, vamos lá com calma. Quando nós chamamos estes países, falamos destes países na guerra, só para mostrar que nós não devíamos estar abaixo como eles, quando são estes países que os mandam abaixo. Que continuam a comer e a cuspir. Sem esta matéria-prima, sem o roubo, sem a mão de obra barata, não eram nada. Colonizadores. Muita gente está incomodada com os refugiados, de um lado, mas não com os outros. E a fala de, mas estes são dos nossos, são europeus, são cristãos, têm olhos azuis, não são esses que nós não sabemos de onde é que vêm. Para além do facto da criação destes refugiados, tanto do continente africano como muitos dos outros, é culpa de europeuzinhos, culpa de imperialismos e colonização, mas como nós temos uma memória que apaga, nem podemos falar de vocês a matarem na guerra do ultramar, quanto mais a colonização. E o vosso legado histórico, não é? Mas como nós não gostamos dos refugiados consoante a cor da pele, eu quero relembrar que as casas de férias há uns tempos, não é? Zimares e companhias, e umas fronteiras a serem criadas na Polónia, estavam na vogue, estavam na moda. Já chega, não temos lugares, e de repente toda a gente tem lugares. E atenção, que esta fala não é dizer que não devíamos receber os ucranianos e todas as outras pessoas a sair da Ucrânia. Não! Refugiados serão sempre bem-vindos. A questão aqui é, mais uma vez, duplos standards. Duplas ideologias, dependendo da cor de pele, dependendo da religião, já dá ou não dá. Afinal, eles já não vêm para roubar. São pessoas que também são afetadas pela guerra, são pessoas que muito mais preferiam estar nos seus países, prosperidade, para terem as suas famílias e, no entanto, têm que fugir, porque é o desespero. E é muito interessante do colonizador vir dizer que é para roubar, para ter a vida fácil, que é exatamente isto que estes países todos fazem há anos. Roubam, vão lá. E como nós fazemos sempre esta ideologia de racismo inverso, tudo invertido, vamos inverter as normativas europeias, as normativas de supremacia branca, para dizer porque é que nós não os queremos. Porque convencemos uma sociedade de racismo biológico, então nós não os podemos receber porque nós acreditamos que eles vão fazer o mesmo que nós fazemos, mas que fingimos que não fazemos. Portanto, estas histórias todas de agora toda a gente a abrir as casas, mãos dadas, vamos ajudar, vamos contribuir, quando é negro, quando é sul-americano, quando é árabe, Médio Oriente, aí já não funciona, aí já é demasiado, aí já nos vieram roubar. Não se esqueçam dessas vossas multiplicidades. Outra coisa é, quando era o Black Lives Matter, quando era arrebentar coisas para chamar a atenção, para lutar, instituições de segregação, era os pretos perderam o respeito para mim quando destruíram um edifício, ou quando não foi pacífica, ou quando fizeram isto e aquilo outro. Agora já é bora lutar, bora agarrar a arma, bora defender as nossas vidas. Sabem porquê? Porque vocês veem as vidas negras e a violência contra a negritude como normalidade. Colonizadores. Vocês não veem isso como uma agressão e é por isso que vocês se preocupam mais com edifícios, com instituições do que com as vidas negras. E vê-se aqui, porque agora já estão, bora a dar valor, a ver a importância daqueles que querem lutar pela sua liberdade, pelo seu direito de autodeterminação como algo digno, que sempre o foi. Mais uma vez, isto não é sobre os ucranianos, mas sim os vossos duplos standards. Porque quando é um negro, quando são outros, quando fomos nós a lutar contra o colonizador, quando é lutar contra a independência, são eles. São os confusionistas, perderam o meu respeito. Mas agora já têm respeito, o vosso problema nunca foi a violência como resposta, sempre foi a negritude. É muito tarde, portanto estou hoje aqui para acabar este vídeo. E saltemos já para o próximo subtema, que é
política não é para aqui chamada, eu sabia que os hipócritas se iam expor muito rapidamente e chegou o momento. Então, há uns meses atrás, principalmente no futebol, mas também na cultura e com marcas de grande consumo, estávamos aqui numa onda de muitos mimimis nas redes sociais e também nos espaços públicos de epá, mas agora tenho que levar com esta política e futebol não é para política e tirem-me estas propagandas e as vossas ideologias descredalhadas e os marxistas e os comunistas e por aí em diante. É muito interessante como agora nós não temos nada disso. Há uns meses atrás, o ajoelhar em campo, pelas vidas negras importam, levantar o punho, bandeiras LGBTQIA+, durante o Pride, a manifestação das marcas e de atletas e artistas e por aí em diante, era o problema que era completamente horrível. A liberdade de expressão estava-se a perder e eram obrigados a seguir estas doutrinas dos outros. Mas agora que temos todas estas manifestações em estádios de futebol, por jogadores de futebol, por entidades, por personalidades, por tudo e mais alguma coisa, já não. Estão em silêncio. Não existe toda esta gritalhada de propaganda a ser enfiada pela garganta. Porquê, seus hipócritas? Porque o vosso problema nunca foi haver política no futebol. O vosso problema nunca foi a vossa marca manifestar-se da forma correta. O vosso problema sempre foram os pretos. Sempre foi a comunidade LGBTQIA+. Porque a verdade é que vocês têm a perfeita noção que qualquer sítio é sítio para haver humanidade. É sítio para lutar por direitos humanos. É sítio para lutar pelo direito de ser, estar e viver. E é por isso que agora estão em silêncio. Mas a vossa hipocrisia foi exposta e de certeza que estão com demasiada azia. Mas continuemos. Outra coisa é as marcas, que muitas vezes era só um quadrado negro, uma frasezinha, aquele tokenismo básico que nós conhecemos. Agora estão a ter ações, a deixar de vender em sítios, países também com posicionamentos fortes, sanções fortíssimas. Então nós de repente vemos que não era assim tão difícil, não é assim tão complicado lutar pelo direito de soberania das pessoas, lutar pela humanidade. Que é só uma questão de o que é conveniente política, económica, socialmente. Quando convém já estamos, quando convém já não dá. Então a verdade é que dá para mudar no capitalismozinho aqui umas coisas para lutar pela vida dos outros. E seguimos para vidas negras importam e todas as vidas importam. Aqui os racistas, estes filhos da mãe, e é esta mesma palavra que eu quero usar, desculpa, mas que vinham com as histórias de que era supremacia negra e que isso era criar divisão e que isso é que era destruir. Neste momento, quando as pessoas negras, como eu, estão a falar de uma subsituação que está a acontecer na Ucrânia, já é demasiado. Como é que é possível? Como é que estás a fazer isto? E a atenção tem que ser sempre sobre vocês. E a criar racismo em tudo. E como é que isto é possível? Os ucranianos estão a sofrer e estão a ser mortos e tu queres atenção para ti. Não. Nós podemos continuar a ter a atenção nesta calamidade que está a acontecer, nesta desumanidade, dar a voz aos ucranianos e ao mesmo tempo falar da crise da Ucrânia. E na crise da Ucrânia inclui o racismo que está a acontecer. Não pode existir só uma verdade. Existem várias situações. Vamos falar todas elas. Mas também é muito interessante como há uns meses não podia ser vidas negras importam, tinha que ser toda a gente. Mas agora já podem falar de um grupo específico que está a ser oprimido. Mais uma vez, o problema nunca foi focar só num grupo, o problema sempre foi os pretos. E por fim falamos desta questão do racismo que está a acontecer nas zonas fronteiriças, depois de passar as fronteiras, no transporte para a fronteira e na evacuação. E a verdade é que a comunidade negra não está espantada com esta situação porque nós sabemos como é que é o racismo no leste da Europa. E mais uma vez, podemos estar a falar sobre os ucranianos e podemos estar a lutar por eles, como podemos, e a posicionar-nos a favor da sua liberação, ao mesmo tempo falando do racismo que está presente no leste da Europa, que é fortíssimo. E por isso mesmo é que nós temos falas como isso é propaganda de Putin. É muito interessante e muito triste como é que nós estamos numa zona, num estado histórico e muito infeliz, em que há um grupo a ser silenciado, mas mesmo assim a normativa e a antinegritude é tão grande que é mais fácil dizer logo que é propaganda do Putin do que ouvir as pessoas negras, do que ouvir estes relatos que estão filmados, que estão escritos, que estão relatados, que estão na televisão e mesmo assim a nossa voz não importa. Ou porque era só para mulheres e crianças, como se não houvessem mulheres e crianças negras, ou porque eram só porque os homens não podiam passar, mas também há homens de outras nacionalidades, mas brancos e internacionais a passarem. Portanto, há sempre desculpas, menos ouvir. Eu espero realmente que nós comecemos a pensar em conjunto, a perceber historicamente como é que chegamos aqui e que a humanidade seja para toda a gente. De toda a gente para com toda a gente. Não é um mundo de fadas, mas é uma realidade possível. E este momento aqui, que seja a prova disso.